A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez eu estou aqui com a graça de Deus, pelas misericórdias do nosso Deus. E eu quero trazer uma palavra, uma reflexão da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar contigo, vai falar comigo, porque está escrito, o profeta Isaías, ele profetizou e disse: porque a palavra de Deus não voltará vazia. Ela se cumpre dia após dia. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor nosso Deus nunca passará. Eu quero ler Gênesis capítulo 40. Se você tem a Bíblia, se você quiser acompanhar, para ver se realmente é o que está escrito, né? Fazer como o povo de Bereia no tempo de Paulo, Atos. O que Paulo pregava e falava a respeito de Deus, da Bíblia Sagrada, o povo ia lá e examinava para ver se realmente estava batendo com as Escrituras Sagradas. Até o próprio Jesus disse, né? Examinai as Escrituras. O próprio Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Gênesis 40, versículo 14 e versículo 23, nós vamos ler. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, ou desse cárcere. Versículo 23, diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Lendo aqui esse capítulo, a Bíblia vai dizer a respeito de José. José, filho de Jacó. Filho amado, filho querido, filho da velhice, do patriarca Jacó. E lendo esse capítulo, eu quero falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração. E esse tema é: o homem esquece, mas Deus lembra. O homem pode esquecer, o homem pode abandonar, o homem pode rejeitar, o homem pode desprezar, mas Deus jamais esquecerá da sua vida. Deus jamais vai esquecer de você. O salmista, no Salmo 27, ele chega a dizer: se o meu pai ou a minha mãe se esquecer de mim ou me abandonar, o Senhor me acolherá. Então Deus é um Deus de amor, claro, também é um Deus de justiça. Mas aqui nós vamos falar sobre o Deus de amor, o Deus que não esquece. O homem pode esquecer porque a memória do homem falha. A memória do homem é atrasada. A memória do homem é fraca. Mas a memória de Deus não. O profeta Malaquias chega a dizer que diante de Deus
há um memorial escrito. Então o homem esquece, mas Deus lembra. Nós lemos Gênesis 40, versículo 14 e versículo 23, que fala sobre José, quando ele foi para o Egito, quando ele estava no Egito, quando ele foi preso injustamente, foi para o cárcere. E diz a Bíblia que lá no cárcere, Deus estava com ele, porque ele era justo. Deus estava com ele porque ele era inocente. E a Bíblia diz que ele interpretou o sonho do copeiro Mo, né? Os dois copeiros. O copeiro, né? Que era o padeiro, e o copeiro que preparava o vinho. Eram os dois que trabalhavam no palácio de Faraó. E José interpretou o sonho dos dois. E o que José interpretou aconteceu. E no versículo 14, olha o que José fala com ele. Porém, lembra-te de mim. José pediu a ele um favor, uma ajuda, um socorro, uma providência, para que ele pudesse sair daquela masmorra, daquela prisão, daquele cárcere. Porque ele mesmo fala no versículo 15 que ele estava ali injustamente, né? Que ele foi lançado ali injustamente por algo que ele não fez, não cometeu. E no versículo 23 diz: o copeiro Mor, porém não se lembrou de José, antes esqueceu dele. José falou assim, ó, quando te for bem, quando você subir na vida, quando você crescer na vida, lembra de mim, porque eu estou aqui nesse lugar, não é o meu lugar. Eu não mereço estar aqui porque eu não pratiquei nada de errado, eu não fiz nada de errado, eu sou inocente, mas eu fui lançado aqui injustamente. Mas o copeiro Mo subiu de vida, ou seja, voltou para o palácio, ao seu cargo, né? Mas a Bíblia diz que ele não se lembrou de José, ele simplesmente esqueceu. Então, o homem esquece, mas o nosso Deus lembra, jamais esquece, porque Ele é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Ele é Deus, de longe e de perto. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. E José pediu a ele um favor. Quando você subir de vida, lembra de mim. Tem até uma frase que diz que quando você subir de vida, olhe para baixo, para ver se não está pisando em alguém. E o copeiro Mo foi exaltado por Deus. José interpretou o seu sonho e ele voltou ao seu cargo, ao palácio, a servir a Faraó. Porém, ele como homem esqueceu do pedido de José. Ele esqueceu do que José falou com ele. Simplesmente esqueceu. Não se lembrou, como está aqui no versículo 23. O copeiro Mo, porém, não se lembrou de José. Antes, esqueceu dele. E José tinha pedido um favor. José tinha pedido, né, para ele, como diz o versículo 14, porém, lembra-te de mim, quando te for bem. Olha aí, lembra-te de mim, quando te for bem, quando você crescer na vida, subir na vida, quando você estiver num cargo melhor, numa posição melhor, lembra de mim. Porém, ele se esqueceu. Mas Deus é justo. Deus é fiel. Deus, Ele sabe como nos exaltar, nos engrandecer. Deus sabe como se lembrar de nós na hora certa, no momento certo. Ainda que você pense que você está esquecido. Ainda que você pense que você está abandonado. Que todos te deixaram. Todos te abandonaram, como diz o apóstolo Paulo.
Todos me abandonaram. Ninguém foi ao meu favor. Ninguém foi a minha defesa, mas Deus foi a minha defesa. Deus estava ao meu favor, diz o apóstolo Paulo. Então, José, ele pede: lembra-te de mim quando te for bem. Mas a Bíblia diz que, porém, o copeiro moço se esqueceu de José, não se lembrou dele. Mas Deus lembra. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 1 e 2. Está escrito: e lembrou-se Deus de Noé e da sua família e de todos os animais que estavam com ele na arca. Está lá escrito, Gênesis capítulo 1. Olha, Gênesis capítulo 8, versículo 1 e 2. Deus, porém, se lembrou de Noé. Por que que Deus se lembrou de Noé? Porque Noé andava com Deus. Noé era justo no meio das suas gerações. Noé rejeitou o pecado. Noé rejeitou o mundo daquele tempo e preferiu viver com Deus, preferiu guardar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça e por divina revelação ele ouviu a voz de Deus e construiu a arca. E quando ele estava dentro da arca, no maior dilúvio de todos os tempos, a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé. E Deus mandou um forte vento e fez com que a arca pousasse no mais alto monte, o Monte Ararate. E diz a Bíblia que Deus se lembrou de Noé e tirou ele da arca, porque ninguém poderia tirar Noé da arca e a sua família e os animais, a não ser Deus. Porque se Deus não fizesse com que as águas do dilúvio diminuísse, se Deus não fizesse com que as águas do dilúvio parasse de subir, Noé nunca ia sair da arca. Noé ia ficar na arca, talvez até morrer, ele, os seus filhos, os animais, sua família. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé e Deus fez vir, Deus assoprou um forte vento e levou a arca, e a arca pousou no mais alto monte, o Monte Arará. E aí o que acontece? As águas diminuíram, as águas foram minando. E a Bíblia diz que Noé pôde sair da arca, porque o próprio Deus abriu a porta. Porque diz a Bíblia que o próprio Deus fechou a porta, mas o próprio Deus abriu a porta. Então, Deus se lembrou de Noé, porque Noé foi um homem justo, foi um homem que procurou temer a Deus, temer a palavra de Deus. Os homens estavam pecando, os homens estavam corrompendo, os homens estavam praticando a violência, a imoralidade, a maldade. Mas a Bíblia diz que Noé, ele permaneceu justo. Ele permaneceu justo. Permaneceu justo na presença de Deus. E por isso Deus se lembrou dele. Então Deus se lembra de mim, se lembra de vocês, se lembra da nossa família. Quando nós procuramos andar na presença de Deus, ser justo, ser íntegro, fazer aquilo que é certo, guardar a palavra de Deus no meio deste mundo, dessa geração perversa e corrupta. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Então Deus se lembra, o homem esquece, mas Deus lembra daqueles que confiam na sua palavra e crê no seu nome e busca a sua presença e procura andar justamente. Então Deus se lembrou de Noé. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. Gênesis 30, versículo 22. Raquel era estéril, não podia dar filhos a Jacó. E teve uma vez que Raquel ficou até revoltada, porque ela não dava filho a Jacó. E ela chega a dizer: dar-me filho, porque senão eu morro. E Jacó diz: porventura estou eu no lugar de Deus, que fechou a sua madre?
Mas a Bíblia diz que por misericórdia Deus se lembrou de Raquel, de tanto ela orar, de tanto ela clamar, de tanto ela suplicar e se humilhar na presença de Deus. Está lá, Gênesis 30, 22. Deus, porém, se lembrou de Raquel e abriu a sua madre e tirou aquela vergonha, tirou aquele opróbrio, alegrou o coração de Raquel, trouxe a paz, trouxe alegria no coração dela, porque ela queria ser mãe, mas não podia. E a mulher que não tinha filho, naquela época era estéril, era desonroso, era triste, era uma vida de amargura, de tristeza, era como se fosse vergonha para aquela mulher. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel, porque tem coisas que só Deus vai fazer, só Deus vai realizar. Na vida de Raquel, só Deus podia inverter aquela situação, mudar aquela situação e trazer para ela o direito de ser mãe. E diz a Bíblia que Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre e tirou ela daquela vergonha. Deus se lembra de você, Deus se lembra de mim quando nós nos humilhamos na presença dele. Mesmo que nós estejamos enfrentando situações adversas, situações angustiantes, situações tristes, mesmo que estejamos enfrentando adversidade, Deus lembra de você. Se você confiar nele, acreditar, se humilhar e buscar como Raquel fez, Deus vai se lembrar de você e vai tirar você dessa situação, vai tirar você dessa vergonha, desse opróbrio. Deus vai tirar você desse calabouço, Deus vai tirar você dessa prisão e vai te dar vitória, vai mudar a sua história, vai trazer paz, alegria, como trouxe para Raquel. Deus tirou ela daquela vergonha, porque ela confiou no Senhor. Jacó não podia fazer nada, ninguém podia dar a ela aquela vitória, ninguém podia dar a ela aquela bênção, realizar aquele milagre. Mas a Bíblia diz que Deus lembrou de Raquel e lhe deu vitória. Ela apelou para Jacó. Jacó era o seu marido. Ela apelou para Jacó, mas Jacó disse: porventura estou eu no lugar de Deus, que impediu o seu ventre? Ela ficou irada e nervosa. Então tem situações na vida que muitas vezes deixa a gente irado, nervoso, irritado, porque as portas não se abrem, o problema não se resolve, o mal não vai embora, né? Tá tudo bagunçado, tá tudo de cabeça para baixo. Mas Raquel, mesmo assim, ela confiou em Deus. Mesmo assim, nessa situação de vergonha, de desprezo, ela confiou, acreditou em Deus, se humilhou e Deus se lembrou dela e abriu a sua madre e ela pôde dar filhos a Jacó. Então confie em Deus. Deus se lembra de você e de mim e vai nos tirar de qualquer situação que a gente olha e a gente não vê uma saída, uma solução, em que pessoas não podem ajudar, mesmo que queiram, não pode mudar a situação, não pode resolver aquela causa, porque tem coisas que só Deus pode fazer. O homem não pode fazer, ninguém pode fazer por você, mas Deus fez por Jacó. Aliás, Deus fez por Raquel, esposa de Jacó, o que ninguém poderia fazer. Então Deus se lembra de você e de mim, e Ele faz aquilo que ninguém pode fazer por você e por mim. A Bíblia diz que Deus se lembrou do seu povo. Lá no Egito, o povo escravizado, 400 anos escravizado debaixo da servidão. E diz a Bíblia, Êxodo capítulo 2, versículo 24, e lembrou-se Deus de Abraão, de Isaque e do concerto que ele tinha feito. Deus se lembrou de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão, que a descendência dele ia ser escravizada, mas que Deus ia entrar com providência. E depois de 400 anos, Deus se lembrou da promessa que fez Abraão e entrou com providência no Egito, levantou Moisés, levantou Arão,
e arrancou o povo do Egito com mão forte e com braço estendido. Está na Bíblia. Êxodo 2, versículo 24. E lembrou-se Deus de Abraão e da sua promessa e resgatou o seu povo. Então Deus lembra. Você pode estar em qualquer cativeiro que for. Você pode estar em qualquer prisão que for. Você pode estar enfrentando qualquer adversidade na vida. Você, eu, qualquer um de nós, nossa família, pode estar passando por escravidão. Escravidão dos vícios, escravidão da angústia, escravidão do desemprego, escravidão de qualquer forma, de qualquer situação. Que Deus, ele muda a história. Deus, ele estende a mão. Deus, ele faz milagre, ele faz proezas, ele arranca de qualquer cativeiro. Depois de 400 anos, como é que pode? Somente Deus tem essa capacidade de lembrar da sua palavra, da sua promessa e entrar com providência e mudar a situação. Então, seja qual for o seu cativeiro, meu irmão, o cativeiro da sua casa, da sua família, em qualquer área da sua vida em que você esteja enfrentando um cativeiro, Deus tem poder para lembrar da promessa dele, da palavra dele e te dar vitória. E arrancar você desse cativeiro, como ele arrancou do cativeiro o povo de Israel. E diz a Bíblia que o povo de Israel saiu com as mãos cheias. Não saiu com as mãos vazias, saiu com as mãos cheias de ouro e de prata. Não faltou nada para o povo de Israel. Não faltou calçado, não faltou roupa, não faltou pão, não faltou água, não faltou bens. Porque quando Deus se lembra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Quando ele se lembra, sai de baixo. Não fica na frente, porque o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir, a doença vai ser sarada, a prosperidade vai chegar, a família vai ser salva, liberta, transformada, porque Deus se lembra. O homem pode não lembrar, esquecer, abandonar, mas Deus se lembrou do seu povo depois de 400 anos. E o povo saiu do Egito com as mãos cheias. É isso que Deus faz. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 28. Está escrito o último clamor, a última oração de Sansão, quando ele se arrependeu, porque ele havia pecado, ele havia transgredido, ele havia rejeitado a voz de Deus, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do pecado, do inimigo, dos homens, das mulheres. E diz a Bíblia, Juízes 16, 28, Deus se lembrou de Sansão quando ele estava ali, amarrado, cego, empurrando aquele moinho. Ele estava ali sendo zombado, ele estava ali sendo escarnecido, ele estava ali fraco, ele estava ali abandonado, ele estava ali sendo rejeitado, estavam brincando com ele, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu, olhou para o céu e diz a Bíblia que ele clamou ao Senhor, e clamou o Senhor a Sansão e pediu, lembra-te de mim, Senhor, só mais esta vez, para que eu vingue os meus inimigos. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Sansão. Deus se lembrou de Sansão e perdoou os seus pecados. E a força voltou. Os seus cabelos cresceu. A força de Deus voltou sobre Sansão. E diz a Bíblia que ele pôde vingar sobre todos os seus inimigos. Porque Deus se lembrou de Sansão. Porque ele se arrependeu. Porque aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E Sansão alcançou misericórdia porque ele confessou para Deus naquele momento. Está lá escrito, Juízes 16, 28. E clamou o Senhor Deus. E clamou ao Senhor Deus Sansão.
Sansão clamou a Deus e disse: lembra-te de mim, ó Senhor, só mais essa vez. E Deus se lembrou dele, porque Deus é assim. Deus é um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, para aqueles que se arrependem, aqueles que realmente abandonam o seu erro, abandonam a sua vida errada, abandonam a prática do pecado e volta para Deus. E Deus se lembrou dele e o perdoou, e a força voltou, a presença de Deus voltou. Então, meu irmão, Deus se lembra de você. Você que talvez está afastado, desviado, saiu da casa de Deus, saiu do caminho do Senhor, está aí no mundo perdido, está nos vícios, está no pecado, na iniquidade, na escuridão e nas trevas. Mas se você se arrepender, clamar ao Senhor de todo o seu coração, pedir ao Senhor o perdão, a graça, a misericórdia, Ele vai estender a mão, Ele vai se lembrar de você e vai te dar força novamente. A presença dele vai voltar sobre o seu coração, a sua mente, e você vai ser mais do que vencedor, como Sansão foi. Ele morreu na verdade, mas morreu salvo. Morreu com a presença de Deus, porque ele se arrependeu. E Deus se lembrou de Sansão e estendeu as mãos para ele e o perdoou. E é isso que Deus faz. Então se arrependa dos seus pecados. Volte para Cristo, abra o seu coração, toma uma decisão, toma uma atitude, porque Deus vai se lembrar de você e vai fazer proezas na sua vida. Deus vai fazer milagres na sua vida. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Ana também era estéril, chorava, amargurada, não comia, não dormia direito, não estava nem vivendo direito. Talvez ela estava até emagrecendo, perdendo o sono, porque ela não comia, só chorava. E Eucana, seu marido, diz: por que não come e só chora? Porque ela queria ser mãe, não podia, e a sua rival, Penina, tinha filho e zombava dela, criticava ela. Mas a Bíblia diz que Ana não brigou com Penina, não discutiu com Penina. Ana não pagou com a mesma moeda, mas a Bíblia diz que ela foi para a casa de Deus, buscou a Deus, mesmo chorando, mesmo amargurada, desanimada. Ela clamou a Deus, ela suplicou a Deus. E diz a Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. E lembrou-se Deus de Ana, e ela concebeu e deu um filho a Eucana, e nasceu Samuel. Samuel nasceu para a glória de Deus, porque Ana orava. Mesmo amargurada e triste, ela orava a Deus. Ela confiava em Deus. E porque ela confiava em Deus e buscava a Deus, diz a Bíblia, que o Deus vivo, o Deus de Israel, como diz o sacerdote ali, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. E de repente, quando Ana nem esperava, o milagre acontece. A madre se abre e ela passa a ter filhos, não somente um, mas teve mais 5 filhos, diz a Bíblia, porque além de Deus se lembrar dela, no capítulo 2, Deus continuou visitando a vida de Ana, porque além de Deus se lembrar de nós, quando nós nos humilhamos, oramos, confessamos, buscamos a Ele de todo o coração, além de Deus se lembrar de nós, Deus continua a nos visitar dia após dia, mês a mês, ano a ano, todos os dias da nossa vida, Deus vai continuar nos visitando para nos dar a vitória em qualquer adversidade, em qualquer circunstância, em qualquer situação da nossa vida que estejamos passando. Então diz lá, capítulo 1, versículo 19, Deus se lembrou de Ana e abriu a sua madre. É isso que Deus faz, Ele se lembra de você e Ele abre o caminho para você. Ele abre as portas para você, para mim, para nossa família, para o povo de Deus. Ele abre o caminho. Onde estiver fechado, Ele abre
e ele abre com abundância, com prosperidade, com fartura e multiplicação. Porque ele abriu. Ana recebeu além daquilo que ela pediu, porque Deus se lembrou dela, porque ela buscava a Deus. E no capítulo 2, Deus a visitou várias vezes e ela pôde ter outros filhos. É isso que Deus faz. Deus, ele se lembra de nós e ele nos visita em nossas tribulações, angústias, aflições, e nos dá alegria e nos dá vitória. E Ana se tornou uma mulher feliz, alegre. A tristeza foi embora. A insônia, o medo, a insegurança foi embora, porque a madre se abriu, Deus se lembrou dela e deu vitória. Oh, glória! A Bíblia diz que Deus se lembrou do rei Ezequias. Isaías 38:3. Ezequias estava doente, ia morrer, não tinha jeito, a doença, ninguém curava, ninguém sarava. Deus disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Mas a Bíblia diz que Ezequias, no seu leito, na sua cama, começou a chorar, derramou lágrimas e orou e clamou a Deus e disse: lembra-te, Senhor, de mim, como eu andei na tua presença com sinceridade e fiz o que era reto. E a Bíblia diz que depois dessa oração, Deus se lembrou de Ezequias por causa da sua fé, da sua oração, da sua humildade. Ele foi humilde o suficiente para pedir ao Senhor. E Deus se lembrou e mandou o profeta voltar e lhe deu mais 15 anos de vida, porque quando Deus se lembra, ele acrescenta na sua vida anos de vida. Ele te livra da morte, ele te livra da doença, ele te livra do desemprego, da miséria, da derrota, do fracasso. Ele te livra da depressão, do medo, assim como ele fez na vida do rei Ezequias. Se lembrou de Ezequias e o livrou da doença mortal. Ele lhe deu 15 anos de vida. Só Deus pode acrescentar os nossos anos de vida. Só Deus pode fazer a vida fluir, a vida multiplicar. E Deus se lembrou do rei Ezequias. Por quê? Porque ele chorou. Jesus disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Salmo 56 diz que as nossas lágrimas estão no livro de Deus. Então Ezequias foi sarado e curado porque Deus se lembrou dele, porque ele disse: lembra-te de mim, ó Deus, eu te peço. É isso que Deus faz quando a gente ora, quando a gente se humilha, quando a gente chora na presença de Deus, derrama lágrimas, porque não é vergonhoso o homem ou a mulher, o jovem ou a moça, chorar na presença de Deus. Porque o próprio Jesus chorou, está escrito. O próprio Jesus, ele chorou. Ele chorou por Lázaro, ele chorou por Marta e Maria, ele chorou por Jerusalém. Então, quando nós choramos, homens e mulheres, quando nós choramos na presença de Deus e oramos e falamos com Ele com sinceridade, Ele se lembra de nós, entra com providência, estende a tua mão e Ele traz a cura. Ele cura o nosso corpo físico e Ele restaura a nossa saúde e Ele multiplica os nossos anos de vida sobre a terra, como Ele fez na vida do rei Ezequias. A Bíblia diz que Deus, ele se lembrou de Dimas, o ladrão da cruz. Aquele homem que estava condenado. Aquele homem que, pela sociedade, não tinha jeito. Pela família também não tinha jeito. Aquele homem que estava já sentenciado à morte, né? Não tinha como revogar. Não tinha como voltar atrás. Mas aquele homem chamado Dimas, o ladrão que estava ao lado direito de Cristo, a Bíblia diz que ele, na última hora da vida, ele olhou para Jesus. Ele olhou para o seu amigo ali, o companheiro, o outro ladrão à esquerda. Ele disse: você nem ao menos teme a Deus? Estamos aqui porque merecemos. Praticamos pecado a vida toda, fizemos o mal diante de Deus, diante dos homens.
andamos no caminho errado das trevas, você nem por isso teme a Deus. O outro blasfemou, mas ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A Bíblia diz que Jesus, na mesma hora, olhou não para o passado daquele homem. Jesus não olhou para os pecados daquele homem. Jesus não olhou para o tipo de vida que ele levava. Jesus sabia que ele era um ladrão. Jesus não olhou por todos os pecados que ele cometeu, todas as maldades que ele cometeu durante a sua vida, contra ele mesmo, contra o seu próximo, contra a sua família, contra a sociedade. Mas Jesus, naquela hora, olhou dentro do coração daquele ladrão e viu arrependimento. Aquele homem se arrependeu e confessou o nome de Jesus, como diz a Bíblia: se confessares com a boca e no coração crer, será salvo. E aquele ladrão confessou que Jesus era justo, que ele estava ali e ele não merecia estar ali. E diz a Bíblia que ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim. E a Bíblia diz que Jesus se lembrou dele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele alcançou a salvação, a vida eterna, o perdão dos seus pecados, a regeneração. Ele se tornou uma nova criatura naquele momento, porque Jesus se lembrou dele. Porque quando nós nos arrependemos de verdade, abandonamos os pecados, deixamos o caminho errado e voltamos para Deus, e voltamos a ser um homem de bem, uma mulher de bem, um cidadão do céu, Jesus olha para você, para mim, para nós. Ele não lembra mais dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões, mas ele lembra do sacrifício dele ali na cruz, do amor de Deus pela humanidade. E ele diz para você que está aí ouvindo essa palavra: hoje mesmo eu quero te salvar, hoje mesmo eu quero te perdoar, quero te renovar, quero te trazer de volta, hoje mesmo eu quero te abraçar, hoje mesmo eu quero entrar na sua vida, no seu coração, hoje mesmo eu quero te dar a vida eterna, a salvação. Então faça como esse ladrão, fale com Jesus agora, aonde você estiver, em qualquer situação que você esteja, fale com Jesus agora, porque ele vai se lembrar de você. Ele vai te salvar, te perdoar, te libertar e te curar. E você terá um lugar no céu, no paraíso. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, medite nessa palavra. O homem esquece, mas Deus lembra. José foi esquecido, mas lá no final, Deus se lembrou de José. E Faraó mandou chamar José, como está escrito aqui na palavra de Deus. Gênesis 40, versículo 14. Então enviou o Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou-se de vestidos e veio a Faraó. Então naquele momento Deus tocou no coração do copeiro Mor, quando o Faraó teve aquele sonho, e aquele copeiro falou de Faraó a respeito de José. E na mesma hora Deus tocou no coração de Faraó e mandou chamar José. José saiu da masmorra, da cova, da prisão do cárcere, se barbeou, estava todo barbudo, trocou-se de vestes, sandálias, tomou um banho, se perfumou e se apresentou na presença de Faraó. E ali se tornou o rei, aliás, ali se tornou o governante, o governador de toda a terra do Egito. Porque quando Deus se lembra, ele exalta. Quando Deus se lembra, ele prepara tudo. Quando Deus se lembra, ele tira da cova. Quando Deus se lembra, ele tira de qualquer situação. Quando Deus se lembra, ele resolve qualquer problema na vida, na família e na sua vida e na nossa vida. Então Deus se lembrou de José, porque o homem esquece, mas Deus lembra. O homem esquece, mas Deus lembra. E Deus está lembrando de você agora, da sua família,
da minha vida, da nossa família, do povo de Deus, daqueles que buscam a Ele de todo o coração, com toda a fé, com toda a perseverança. Então, é isso aí. Fique na bênção, medita nessa palavra, creia neste momento, porque essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, é da Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus não voltará vazia. O homem esquece, mas Deus está lembrando de você agora, em nome de Jesus, e está entrando com providência e trazendo para a sua vida, para a sua família, a vitória, a bênção, o milagre, a resposta, a salvação, a libertação, o socorro, em nome de Jesus. Fique na paz, compartilhe esse vídeo, medita nessa palavra, creia no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fique na paz, fique na bênção e não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh glória, a paz de Cristo, glória a Deus. Escuta esse louvor. Oh, aleluia. É. Oh glórias. Deus é fiel. Fique na paz. Fique na bênção. Oh glória. Escute a voz do teu Deus através da Bíblia e Ele se lembrará sempre de você. Amém. Glória a Deus.